boa noite a todos aí. Hoje o tema do bate-papo vai ser uma aula sobre a história das pessoas com deficiência, tá? E quem vai dar essa aula para a gente é a Michele, que é a DM do grupo, nossa psicóloga do grupo. Tá, então hoje, dia 22 de junho, tá? Então vamos começar a nossa aula, tá? Vamos lá, Mi. Boa noite a todos. Ai, que legal que veio bastante gente. Acho muito importante falar sobre isso, né? A gente conhecer um pouquinho da nossa história, a gente entender por que a gente vivencia certas coisas. Ah, o passarinho ali da Paty, que bonitinho, aquela piscita de distrair, ai, que bonitinho. Então, a gente precisa conhecer um pouco da história, né? Para a gente continuar defendendo nossos direitos, não aceitar certos comportamentos na sociedade, porque tem toda uma história por trás do que já nossos antepassados já passaram, né, na questão da deficiência. Eu vou colocar aqui o slide. Dá para ver, gente? Mas tá dando para ver, tá dando para ver. Ah, legal. Então vamos lá. Esse aqui é o símbolo da ONU de acessibilidade, né? É um símbolo recente aí. E, bom, eu sou Michele, né? Psicóloga. Eu trabalho numa grande instituição de reabilitação aqui em São Paulo, no setor infantil. E também faço parte de grupos de estudos da pessoa com deficiência. Né? Então, o material, uma boa parte do material que eu vou trazer é de lá também. Então tá, então para a gente conversar, né? Vamos conversar um pouquinho agora sobre a trajetória das pessoas com deficiência nos tempos antigos, né? Porque não é de agora, né? Eu acho muito interessante que no Egito Antigo, as pessoas com deficiência, elas não sofriam discriminação. Olha que coisa legal, assim, elas não eram excluídas. E elas eram incluídas na sociedade, como qualquer outra pessoa. Elas faziam parte de todas as classes sociais, desde escravos até nobres e faraós, né? Então, o que aconteceu, né? Que naquela época eram incluídas, né? E depois começou a mudar, né? O que será que aconteceu? Então, a gente vai para a Grécia Antiga. O que acontece? Na Grécia, tinha toda uma questão de valorização do corpo físico, né? Então, eles tinham, valorizavam muito o corpo físico forte, né? Eles super valorizavam o corpo físico. Então, tudo que saísse do padrão do corpo grego, né? Do corpo forte, eles não queriam saber. Então, os bebês que nasciam com a normalidade, eles eram sacrificados ou então até abandonados, né? Então, tudo que era fora do padrão era visto como algo ruim, não tinha nenhuma tolerância com isso, né? Na Grécia Antiga. E na Roma Antiga, não muito diferente, também tinha isso, mas era muito mais assim, de sacrificar, né? De matar os bebês com malformações. Também não podia nascer um bebê com algum tipo de deformidade que eles sacrificavam. Tudo muito, muito triste, assim, né? Se a gente for pensar assim. E aí a gente vai correndo na história, né? E a gente chega na Idade Média, na moderna, que a mudança começa com o surgimento do cristianismo, né? Principalmente no período da Idade Média, né? E da Idade Moderna. E aí começou-se falar que a questão da deficiência era vista como uma punição ou então um castigo divino. Né? Então, conviver com uma deficiência era para pagar os seus pecados, né? Porque na época do cristianismo não era mais permitido sacrificar os bebês, né? Os bebês, sacrificar o bebê passou a ser condenado. Então, as pessoas com deficiência elas começaram a ser acolhidas, principalmente em asilos e conventos, porque não podia mais sacrificar os bebês, mas as famílias abandonavam, né? E aí quem
acolhia esses bebês, essas crianças com deficiência, eram os asilos, os conventos, né? A igreja que cuidava, porque via que a questão da deficiência era como um castigo divino, então tinha que ter piedade, tinha que cuidar, né? As pessoas estavam pagando os pecados delas. Então, aí nesse sentido, né, a pessoa com deficiência adquire um status humano, então ela começa a ter alma, né? Então, não devendo mais ser descartado da sociedade como antes, né? Que a gente viu lá atrás. Aí, vamos falar daqui no Brasil, né? Como é que foi no Brasil, né, a questão da deficiência, né? Então, assim, antigamente a gente chamava as pessoas com deficiência, usavam referências, né, como aleijados, enjeitados, mancos, cegos ou surdos mudos. O termo cego, hoje ele é aceito, agora surdo mudo não, depois lá na frente eu vou falar. E a pessoa com deficiência, por muito tempo, inserida na categoria mais ampla dos miseráveis, talvez o mais pobre entre os pobres. Justamente por isso, assim, por serem pessoas abandonadas pela família, pessoas marginalizadas, né? Ninguém aceitava. Então, elas eram vistas como pessoas pobres, né? Não tinham onde cair morta, né? Nesse sentido. Então, as questões que envolvem as pessoas com deficiência no Brasil envolvem mecanismos de exclusão, políticas de assistencialismo, caridade, inferioridade, oportunismo, entre outras. Tudo isso foi construído culturalmente, né? Então, no Brasil, foram criadas políticas de assistencialismo, a questão de fazer caridade com a pessoa com deficiência. É isso que está dizendo nessa parte verde aqui do slide, né? Então, tudo que se envolve a pessoa com deficiência foram construídos culturalmente. E a associação entre deficiência e doença surgiu no tempo em que se excluíam ou rejeitavam pessoas com algum tipo de deficiência nas tribos indígenas, né? Eu acho que a maioria aqui já ouviu falar, né? Que nas tribos indígenas elas também descartavam pessoas com algum bebê que nascesse com alguma deformidade, ou então se adquiria algum tipo de deficiência, essa pessoa era deixada de lado ou sofria maltrato, né? Também os escravos africanos, por sofrerem maltrato e violência, também adquiriram deficiência, né? Então essas pessoas que sofriam algum tipo de violência, elas acabavam tendo algum tipo de deformidade e aí passavam a ser pessoas com deficiência. E tem uma outra coisa interessante também, que durante a colonização portuguesa, os colonos sofriam muito pelo calor do Brasil, né? Isso repercutiu muito na saúde desses europeus. E aí eles começaram a ter enfermidades de natureza muito grave, que aí eles começaram a ter severas limitações físicas, sensoriais, e aí passaram a ser pessoas com deficiência também. Então, aí tem um historiador de medicina que ele fala, né, tal e qual como entre os demais povos e no mesmo grau de incidência, o brasileiro exibiu casos de deformidades congênitas ou adquiridas. Aí ele fala, foram como os coxos, os cegos, os ambras e os corcundas. Então, todas as pessoas foram adquirindo deficiências congênitas, ou nasciam com algum tipo de deformidade, e aí começaram a fazer parte desse grupo de pessoas com deficiência no Brasil. E aí, essa parte aqui que eu gosto muito de falar, acho muito importante, são os modelos de compreensão da deficiência. Aqui, acho que no grupo lá atrás a gente já conversou sobre isso, mas a gente tem que falar para poder entender por que a gente sofre tanto preconceito. E tem muito desse histórico que eu estou trazendo, né? Então, quando a gente fala assim, do modelo de compreensão da deficiência no modelo religioso e caritativo, é quando as pessoas veem a deficiência como um castigo, né? E aí eles vêm com aquele olhar de caridade, de piedade, que eu tenho que
fazer algum trabalho voluntariado para ajudar as pessoas com deficiência, né? Então, vem muito daquela questão lá atrás, né, da deficiência, da parte que eles acolhiam as pessoas com deficiência que eram marginalizadas. Só que hoje, gente, a gente sabe, não cabe mais isso, né? Não, ninguém mais está marginalizado para poder ter esse olhar de caridade, né? Então, ainda a gente encontra essas pessoas na rua, a gente ainda sofre por esse modelo religioso e caritativo, ainda as pessoas vêm com esse olhar de pena para a gente, quando eles olham a gente na cadeira de rodas, ficam, ai, coitadas, né? Por conta dessa questão cultural que vem lá de trás. Então, acho importante saber disso, para quando a gente sofrer esse tipo de discriminação, esse preconceito, a gente pensar, ele está fazendo isso porque ele tem carregado com ele um contexto histórico da deficiência, como uma encarnação do demônio, né? Como aqui estava escrito, né? Aquela coisa da piedade, né? Então, isso é do modelo caritativo religioso. E aí depois tem um outro modelo, que é o modelo biomédico, que eu acho interessante também, porque, o que aconteceu, tá? Pessoas com deficiência falaram, não, vamos lá, a gente quer viver na sociedade e tal, aí o modelo biomédico chega, né? Então tá bom, vocês querem viver na sociedade, então vamos corrigir. Vamos criar centros, instituições para acolher essas pessoas e ajudá-las a ter um padrão de corpo mais próximo da normalidade. Então, aí vem a cirurgia de coluna, cirurgia para arrumar os defeitos da face, e aí vai o modelo biomédico para corrigir essa pessoa, para ela ficar mais próxima do padrão corpo normativo, que a gente fala, mais próximo de um corpo perfeito, porque só assim ela vai ser feliz. E não tem como, nesse modelo biomédico, eles acreditavam que não tem como essas pessoas serem felizes com o corpo todo fora do padrão, né? Então, olha o que está escrito, ó, padrões de normalidade, deficiência como desvantagem decorrente de lesões e impedimentos físicos, né? Então, eles dizem assim, a pessoa com deficiência, ela está em desvantagem das outras pessoas por causa dos impedimentos físicos dela, né? Ou sensoriais, ou intelectuais. Então, a deficiência é como uma tragédia médica. Então, eu preciso curar essa pessoa, né? Preciso dar a cura para ela poder ser feliz, porque desse jeito que ela está, não dá. Aí, o que acontece? A pessoa com deficiência, não, peraí, eu não quero isso, né? Gosto de mim como eu sou, eu não quero, eu não preciso ser corrigida. Porque tem um detalhe, né? Por muito tempo, essas instituições faziam cirurgias para corrigir. Às vezes o cara chegava andando, né, com limitações, com deformidade na coluna, fazia a cirurgia e saía acamado. Não conseguia mais andar, ou então tinha que usar a cadeira de rodas. Então, assim, como se você faz uma cirurgia numa pessoa, né, e sem considerar que ela era ativa antes, tinha independência, ela tinha autonomia, e você só porque você quer corrigir, deixar ela no padrão normal, no padrão de normalidade, e aí ela passa e não conseguir mais fazer nada, né? Então, essas pessoas com deficiência falam, não quero fazer cirurgia, não vou fazer cirurgia, estou rebelada. Aí entra o modelo social. Por quê? Como que surgiu esse modelo, né? A primeira geração. Tudo bem, foram homens héteros, brancos, com deficiência lá na Inglaterra, em 1960, 70, que eles começaram a discutir isso. Eu falei, não, mas a gente não cabe mais aqui. Não dá mais para falar que é isso. Eu acho que a questão da deficiência tem a ver com a sociedade, né? A sociedade que não é inclusiva. A gente quer ir até o outro lado e não consegue porque tem barreiras arquitetônicas. A gente não consegue ir trabalho porque sofremos opressão, porque nós somos excluídos socialmente. Então, o modelo social ele veio para sacudir e falar assim, o problema não somos nós, o problema é a sociedade. Né? Então, existe uma luta pelo fim das barreiras e para poder ter independência. Né? E sair dessa coisa de que as pessoas com deficiência precisam ter assistência,
precisam estar em instituições fazendo fisioterapia, fazendo cirurgias. Não, eles falam, não, a gente quer trabalhar, a gente tem nossos direitos, enfim. Então, esse é o primeiro modelo, depois veio o segundo modelo, a segunda geração no modelo social, que aí veio uma outra parte, que eu acho que é bem importante, que até para a gente aqui do grupo de distrofia, por conta da doença que a gente tem. Entendeu-se assim, bom, beleza, o primeiro modelo, a primeira geração do modelo social veio muito importante para garantir nossa independência, a gente ter acesso, poder trabalhar, fazer as coisas. Mas as pessoas que não conseguem, por alguma questão de limitação mais severa, e que precisam de ser cuidadas, precisam de ajuda. Então, essa segunda geração veio por feministas, né, que começaram a fazer uma crítica à noção de independência e uma defesa da dependência e da interdependência, como inerentes à condição humana, ou seja, todo mundo precisa de ajuda, não é só a pessoa com deficiência. Todo mundo, em algum momento, vai precisar de ajuda, vai precisar do outro, né? E elas também fazem a interseccionalidade com outras categorias. Então, por exemplo, não é só a pessoa com deficiência, ela pode ser a pessoa com deficiência, negra, homossexual, ela pode ser outras categorias, e que não deve ficar numa caixinha, ela tem que ser vista como um ser integral. Né? E aí vem a questão da dor, do corpo, do cuidado, como centrais na vida da pessoa com deficiência. Então, por que isso é importante? Que a gente conversou muito no ano passado, né? Porque como a gente precisa de ajuda do outro, às vezes tem pessoas que ficam presas nessa ajuda, né? Elas ficam reféns. Então, o outro acaba sendo aquela pessoa que acaba manipulando, controlando essa pessoa com deficiência, não deixa ela ter voz. Então, é muito delicado isso. A gente precisa garantir que a pessoa com deficiência que tem cuidado, que precisa de cuidado, mas que elas tenham voz, elas tenham respeitado, garantido o respeito do que ela quer, do desejo dela, né? Não a pessoa fazer isso por ela, né? Então, às vezes tem pessoas que os familiares acham que pode decidir pela pessoa com deficiência, que pode decidir o que ela vai comer, o que ela vai fazer, para onde ela vai, né? Então, é muito delicado. Então, esse segundo modelo, essa segunda geração, ela veio muito forte nisso, que é esse olhar, né? E o último modelo, o modelo biopsicossocial, que é o modelo que ele junta a parte social e a parte médica, entendendo que os dois andam juntos. Eu não tenho que curar, eu não tenho que dar um padrão de normalidade, mas eu tenho que olhar o sujeito como um todo, compreendendo a parte social dela, o ambiente familiar, a parte emocional, psicológica e tudo, para eu garantir essa pessoa conseguir ser um facilitador para ela conseguir ser inserida na sociedade, considerando assim as barreiras, né, que mantendo a ideia de que o problema está na sociedade, não na pessoa com deficiência. Então, tá tudo bem até aqui, gente? Não sei se eu estou correndo para falar. Tá ok, tá ok. Tá. Então, vamos entender assim, eu acho importante ter falado dos modelos, né, para a gente conseguir entender a nossa luta, né, a nossa história. Lá atrás, em 1989, a Organização Mundial da Saúde, eu até grifei aqui, né, ela considerava deficiência como toda perda ou anormalidade, incapacidade, tudo assim, uma coisa ruim, assim, né, incapaz, que limita, o que não é normal, o que está em desvantagem. Então, assim, tinha todo um olhar culpando a pessoa, né? Mas hoje, quando a gente fala na Lei Brasileira de Inclusão, já muda um pouco, né? Então, fala assim, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem entendimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial,
no qual a interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Olha que mudança. O que antes era visto como uma incapacidade, uma normalidade, né? Hoje já é visto assim, olha, quando eu estou interagindo com uma barreira, pode obstruir a minha participação plena e efetiva na sociedade. Né? Ou seja, se não tivesse barreira, é como se eu não teria uma deficiência. Né? Assim, a minha limitação não seria limitação. Né? Se eu tivesse acesso a tudo, se eu conseguisse fazer tudo o que eu quero, eu não ia ser vista como uma pessoa com deficiência, mas é que eu estou interagindo com barreiras, então a minha deficiência ela aparece. Né? Aí, eu gosto de falar muito dos movimentos políticos, né, que aconteceram tanto no Brasil quanto no mundo. Surgiram na década de 70. Gente, é muito novo. Se a gente for pensar em 70, é muito novo. É quase agora. Né? O que eram esses movimentos políticos? Pessoas com deficiência. Né? Então, elas começaram a criar associações que eram dirigidas por elas, por nós. Por quê? Porque até 70 eram instituições criadas para pessoas com deficiência, não de pessoas com deficiência. Então, essas pessoas que criaram essas associações não sabiam nada do que a gente queria. Tipo, não está no nosso lugar para falar o que é melhor e o que não é. Então, quando começaram os movimentos políticos, as pessoas com deficiência começaram a criar associações para poder falar, nossa, agora a gente sabe o que a gente quer, o que é melhor para a gente, né? Então, eu deixei em amarelo. Então, elas criaram contrapondo as associações existentes que tinham foco em caridade e política de assistência. Então, aquilo que a gente falou lá do modelo caritativo religioso. As assistências que viam a gente, nos viam com aquele olhar, né? Porque a gente tem que fazer caridade, a gente tem que acolher. Então, eles vieram muito fortes nisso. Então, eles criaram espaços de convivência para debater as dificuldades, começou a criar políticas públicas, começaram a ser agentes políticos para buscar a transformação da sociedade. Então, essas pessoas com deficiência vieram muito fortes nisso, assim, de questionando, né, para conseguir garantir o acesso. Porque senão ia ficar do mesmo jeito como estava, né? E então o objetivo maior era mudar a realidade existente, né? Então, a partir de uma mobilização e conscientização, não apenas das pessoas com deficiência, mas como toda a sociedade, né? A Lia Crespo falou, né? Num depoimento que ela falou em fevereiro de 2009. E aí teve um ato público na Praça da Sé aqui em São Paulo, né? Que o pessoal fizeram um protesto, dia 21 de julho de 80, que eles falaram: não reivindicamos privilégios, apenas meios para que possamos exercer os direitos comuns a todos os seres humanos. Como pode uma pessoa deficiente exercer os seus direitos de voto se ela é impedida de fazê-lo porque nossa seção possui escadas? Como pode uma pessoa deficiente exercer os seus direitos de utilizar transporte coletivo se os degraus do ônibus são altos demais? Então, era o que eles precisavam falar lá atrás, né? E hoje a gente já desfruta de acesso, né? Hoje, por exemplo, quando eu vou votar, tem rampa para eu votar. Hoje tem rampa para eu entrar no ônibus. Mas porque essas pessoas foram gritar lá atrás, né? Foram reivindicar. E aí, tem uma parte aqui que eu acho muito importante, acho que o pessoal aqui já assistiu até um documentário no Netflix, chama Crip Camp, que fala do movimento de vida independente. Acho muito importante falar para poder entender como se criou o CONAD, né, que é o nosso Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência. O movimento de vida independente, que começou lá nos Estados Unidos, assista esse documentário, vocês precisam assistir. Não dá para não assistir, tem que assistir. Esse documentário está na Netflix. Vocês vão entender, é um documentário real, mostrou
Eles lá estavam lutando lá. E aí veio para cá no Brasil no final da década de 80. E aí foi um movimento de inclusão social, né? Então, eles foi criado por pessoas com deficiência que não aceitavam ficar à margem da sociedade, à mercê das instituições, da família, que decidiam tudo por elas, né? Então, o propósito de adquirir autonomia na realização da atividade de vida diária, tomar as próprias decisões e também se responsabilizar pelas escolhas. Por quê? Porque às vezes a pessoa não queria deixar a pessoa com deficiência tomar uma decisão, mas você não vai se responsabilizar. Né? Como se a gente fosse pessoas infantis, né? Incapazes de decidir. Então, responsabilizar e assumir as consequências, né? E aí a importância do movimento Vida Independente no Brasil, porque começou um ajustamento social e o bem-estar das pessoas com deficiência. Então, começou uma cooperação com os órgãos governamentais e privados, promovendo uma consultoria, executando atividades relativas no exercício do independente. Né? Então, existe uma troca com o governo, conversando, intercâmbio com as outras organizações do mundo, né, internacionais, para troca de experiências. Né? O movimento ele participou da formulação e da ratificação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo. E aí o primeiro presidente do CONAD era membro do movimento Vida Independente. Né? Então, aí, o CONAD ele foi criado em 99, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é um órgão que vem acompanhar e avaliar, né, o desenvolvimento das políticas nacionais, né, da inclusão da pessoa com deficiência, então, políticas de educação, de saúde, trabalho, assistência social, transporte, cultura, turismo. Então, todo o CONAD ele é responsável por cuidar de tudo isso, não é? Para continuar garantindo para a gente os nossos direitos, para a gente conseguir continuar a história, né? E aí veio a Lei Brasileira de Inclusão, que eu acho que não sei se todo mundo já leu, né? Ela é bem interessante, assim, ela é bem completinha, né? Que ela vem assegurar e promover as condições de igualdade, exercício dos direitos e das liberdades. É muito legal a lei. E direitos das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão e cidadania. Então, os principais pontos dela, então, ela dá igualdade, da não discriminação, direitos fundamentais, né, como a vida, a habilitação, reabilitação, saúde, educação, moradia, trabalho, é tudo, né? Acessibilidade da ciência, da tecnologia e do reconhecimento igual perante a lei. Ou seja, se alguém quiser adotar uma criança, pode adotar, porque a lei que tem para as outras pessoas vale para nós também, para tudo, né? E até aqui tudo bem, gente? Agora a gente vai entrar numa parte que aí depois eu tenho certeza que a gente vai conversar bastante. Tá beleza. Tá. Até aqui tá ótimo. E equidade. Acho importante a gente saber a diferença. Olha essa imagem, todo mundo já deve ter visto na internet, né? Mas acho legal a gente olhar e pensar nela. Vamos olhar da direita para a esquerda. No primeiro quadrinho lá em cima, segregação. Olha que interessante, né? É um círculo com as pessoas, né? Não tem pessoas com deficiência dentro. E as pessoas com deficiência estão fora num círculo. O que seria isso? Que época que é isso? Lá atrás, no modelo caritativo religioso, quando as pessoas com deficiência estavam em instituições e elas eram marginalizadas da sociedade, no sentido assim, ninguém nem via, não via, porque elas ficavam lá dentro, escondidas, ou dentro de alguma casa, ninguém via, ninguém tinha contato com pessoas com deficiência. Era segregação. Né? Então, às vezes, os psiquiátricos tinham pessoas com deficiência lá, deficiências intelectuais, né? Estavam lá escondidinhas, bem longe. Aí passou um momento e falaram, não, mas essas pessoas têm que ir para a sociedade, não pode ficar lá dentro, então vamos pôr as pessoas na sociedade. Aí, olha só, colocaram, mas a sociedade não
não aceitou. Continuou fechada. Que é o quadrinho do lado esquerdo, né? De exclusão. Então, as pessoas com deficiência, tudo aqui, ó, fora, e a sociedade fechada, sem acesso, sem nada, nem tipo de acessibilidade, nem de arquitetônica, de nada, nada. E aí depois ele falou, não, então vamos criar políticas para garantir que essas pessoas entrem na sociedade. Aí veio a integração, que é a política bem fraquinha. Aí beleza, aí aí eu trabalhei em 2014 numa empresa que acho que eu vou usar esse exemplo porque eu acho que dá para entender essa terceira imagem aqui. Era uma empresa grande, enorme, e eu trabalhava num setor, e o setor inteiro de pessoas com deficiência. É exatamente assim, ó. Então, a minha área era de compras, e a área inteira de compras eram pessoas com deficiência. Então, isso é uma integração, não é inclusão. Né? Então, por que a gente não estava misturado nas outras áreas? Né? A gente estava em um setor só para pessoas com deficiência. Isso não é inclusão. A inclusão é quando as pessoas com deficiência circulam na sociedade como qualquer outra pessoa. Né? Então, só que é claro, as barreiras precisam, não pode ter barreira, senão você não consegue fazer isso circular. Mas a inclusão é isso. Né? Então, quando alguém fala, mas na minha empresa tem lá as pessoas com deficiência, elas andam todos juntos, né? Num setor tudo junto. Não é inclusão. Né? Pegar na escola, na minha escola tem as pessoas com deficiência, tem uma sala lá só das pessoas com deficiência. Não é inclusão. E equidade, né? O que é equidade? Quando a gente fala de igualdade, olha essas bicicletas, né? Aqui tá tem bicicleta para todo mundo. Não tem, mentira. Porque a pessoa com cadeira de roda aqui não tem bicicleta, ela não consegue usar essa bicicleta. O homem, a bicicleta está muito pequena para ele, ó, as costas dele, a bicicleta é pequena. Para a mulher tá ok, né? A bicicleta serviu. E para a criança a bicicleta ficou muito grande. Então, assim, a igualdade todo mundo tem bicicleta, mas equidade é quando a bicicleta é bicicleta, mas para cada uma é uma bicicleta que atende a sua necessidade. Então, continua sendo bicicleta, mas essa bicicleta, a moça com cadeira de rodas, ela consegue usar. A bicicleta maior do cara mais alta, a bicicleta, a mulher já está conseguindo, e a criança com a bicicletinha dele. Então, isso é equidade. Todo mundo tem bicicleta. E aí vamos chegar nas barreiras. Eu não vou falar de todas, né? A gente vai ficar até amanhã. Mas eu acho que assim, a mais importante a gente pensar, até a mais importante é a arquitetônica. Vamos falar das barreiras atitudinais, a número 6, que tem a ver com atitude, né? O que são barreiras atitudinais? Na Lei Brasileira de Inclusão fala atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidade com as demais pessoas. Eu até mudaria, não colocaria igualdade, eu colocaria equidade, né? Porque a gente já viu que igualdade, enfim. Mas o que seria isso? As atitudes, então, se eu tenho preconceito contra uma pessoa com deficiência, eu não vou colocar rampa, entende? Eu não vou colocar elevador, eu não quero ela lá. A minha atitude preconceituosa impede que ela participe socialmente. Se eu tenho uma empresa e eu não quero uma pessoa com deficiência, a minha atitude, né, ela é preconceituosa, isso é uma barreira atitudinal. Então, a barreira atitudinal, na minha opinião, ela é a pior que tem. É a pior. Então, aqui tem alguns exemplos assim de barreiras atitudinais, mas só alguns, mas depois a gente vai ver mais um desenho lá na frente. Usar termos pejorativos, como aleijado, defeituoso, né? Ter pena da pessoa com deficiência é uma barreira atitudinal. Não respeitar a privacidade ou discrição.
né? Então, guardar a curiosidade. É que esses slides é porque eu dou aula para pessoas sem deficiência, tá, gente? Mas eu acho que ninguém vai fazer isso, né? Mas barreiras atitudinais, gente, é capacitismo, tá? A gente já vai chegar lá, é a mesma coisa. Se dirigir ao acompanhante e não à pessoa com deficiência, isso é barreira atitudinal. É uma atitude ruim, né? Você desconsiderar a pessoa que está ali e falar com a pessoa do lado. Se apoiar na cadeira de roda, bengala, muleta, eu passo por isso todo dia no metrô, eu tenho que virar para a pessoa, olha, minha cadeira não é apoio, sabe? Toda vez. E a pessoa bufa, fica com cara feia. Eu não entendo por quê, mas eu falo, olha, não é apoio, você pode tirar sua mão, né? Não se colocar na mesma altura da pessoa na hora de falar. Então, às vezes, a gente está lá num grupo de amigos, está todo mundo em pé e você tem que falar com o pescoço assim, né? Isso é ruim, né? Subestimar uma pessoa com deficiência. Então, só porque tem deficiência, a pessoa acha que ela não sabe nada, né? Então, às vezes eu estou no ponto de ônibus e alguém vira para mim e fala assim, qual que é o ônibus que você vai pegar? Como se eu não soubesse, né? Eu fico, gente, mas por quê, né? Eu não sei, eu estou aqui no ponto perdida, né? Não, eu sei o ônibus que eu vou pegar, né? Impor ajuda e se ofender quando a pessoa rejeita, não quer. Às vezes a pessoa vem e fala para mim assim, tô colocando um casaco. E aí a pessoa vem e fala assim, você quer ajuda? E eu falo, não precisa, obrigada. E aí tem gente que não gosta, tá? Acho que fica brava. Eu falar que eu não preciso de ajuda, né? Pode chamar assim? Não. Então, portadores de deficiência, pessoas com necessidades especial, aleijado, ou deficiente, mudinho, ceguinho, surdo-mudo. Não pode chamar assim, não existe, não se fala mais assim. Antigamente se falavam portadores de deficiência, ainda a gente encontra na literatura esse termo, mas ninguém porta uma deficiência, ninguém carrega, né? Tô carregando minha deficiência para chegar em casa e vou deixar aqui do lado. Não, né? E pessoas com necessidades especiais é muito vago, porque todo mundo tem uma necessidade especial, qualquer ser humano. O Jorge fala, né? Mas você pode ser especial para alguém, né? Não necessariamente você é especial, né? Porque tem uma questão de deficiência. Não, você pode ser especial porque a pessoa gosta de você, então não faz sentido. Qual que é o certo? Pessoa com deficiência, que pode ser física, visual, intelectual, auditiva. Pessoa com deficiência múltipla, cego, surdo ou cadeirante. Mas qual que é a diferença entre pessoa com deficiência visual do cego? A pessoa com deficiência visual, normalmente ela enxerga um pouquinho. Agora, o cego não enxerga nada. Então, quando a pessoa fala assim, a pessoa cega, é que ele não enxerga. Agora, a pessoa com deficiência visual, ela enxerga um pouquinho. A mesma coisa vale para a pessoa com deficiência auditiva. A pessoa com deficiência auditiva, ela escuta um pouquinho. Agora, o surdo, não. Tá? A pessoa surda não escuta nada. E aí, o capacitismo, na verdade, é todas as barreiras atitudinais, né? Todas as atitudes péssimas induzidas da gente. E eu gosto muito dessa chama Anaí Mello. Ela é uma antropóloga. Ela é deficiente auditiva. E ela tem muitos textos, livros, assim, é super estudiosa, e ela fala que o capacitismo é materializado por meio de atitudes preconceituosas e geradoras de discriminação que hierarquizam pessoas em função da adequação de seus corpos a padrões de beleza e capacidade funcional. Então, acho que isso define muito bem o capacitismo, né? Então, a palavra atitude. Então, são atitudes preconceituosas, discriminadoras, que vão hierarquizar as pessoas em função da adequação. Então, quanto mais aparentemente aparecer com deficiência, mais ela é incapaz. Então,
aquela pessoa que aparentemente não tem nenhuma deficiência, ou então é só uma perna amputada, ela é mais aceita, ela não sofre tanto preconceituoso quanto alguém que tem uma deformidade na coluna, já fala com um pouco diferente, já é tratada com mais preconceito e tudo mais. Então, é isso que ela fala de hierarquizar, né? Em função de adequação. Então, quanto mais dentro do padrão, mais capaz ele é. E aí, para a gente finalizar, para a gente conversar, eu trouxe umas imagens que a gente vive no nosso cotidiano. Não sei se vocês vão conseguir ver no celular, mas eu vou ler. Então, a primeira imagem é a moça na cadeira de rodas, e aí o cara fala, né? Você é bonita demais para ser deficiente. Né? Aí ela fala assim, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Uma deficiência física é uma característica que pode ou não influenciar na aparência da pessoa. Então, ter uma deficiência não te impede de ser bonito ou bonita, né? Então, imagina, você gostaria de ser elogiado apesar de alguma característica física sua, né? Esse material que estou mostrando é de uma revista que chama Super Interessante, que eles estavam fazendo essas reflexões. Aí a outra é, né? A pessoa usando o banheiro de deficiente, né? O cara fala assim, é rapidinho, juro. É que eu só consigo usar esse banheiro para fazer o número 2. Ai, que ódio, né? Aí o cara pensa, que eu não consigo usar o outro banheiro, né? Então tem pessoas que são bem sem noção, assim, que usam o banheiro de pessoas com deficiência, primeiro que falam porque é mais limpo, né? E aí, só que a gente não consegue usar outro, né? E às vezes eu chego lá, tá tudo cheio de xixi, um nojo, mas para que as pessoas estão usando, né? Principalmente de shopping, que não é muito fiscalizada. Aí a outra situação, a pessoa está no metrô, uma pessoa com deficiência visual, e fala, nossa, que legal, você andando de metrô, que exemplo de superação. Aí ela fala, caramba, mas eu só estou pegando o metrô que tem de superação nisso, né? É o que eu sempre falo. A pessoa fala, ai, mas você sai de casa, você trabalha, não sei o quê, você é um exemplo de inspiração. Por quê, gente? Eu faço o que todo mundo faz. Não é difícil sair de casa para ir trabalhar, nada. Difícil para mim são outras coisas, aprender inglês, né? Se eu aprender inglês, eu falo, nossa, realmente eu fui um exemplo de superação, eu superei, né? Aprender inglês. Mas ir trabalhar, pegar o metrô, o ônibus, o que tem de errado, de diferente, né? É complicado. Aí aqui, ó, o modelo caritativo religioso. Meu Deus, coitadinho de você, eu vou rezar para Deus te curar, viu, meu filho? Aí ele pensou, eu que devia rezar para ela parar de se meter na vida dos outros, né? Então, assim, tem muita gente que fala, né? Ai, você vai vem na minha igreja que você vai ser curado, né? A gente escuta muita coisa. Aí depois tem uma moça sentada no ônibus, aí a mulher fala assim, eu estou cheia de sacolas e você aí sentada, você é folgada mesmo, hein? Aí a mulher pega, só levanta a calça e mostra a perna amputada, né? Ai, desculpa, é que você não tem cara de deficiente. Aí ela pensa, você não tem cara de preconceituosa, né? Então, situações aí que acontecem, né? Aí aqui, quando a pessoa trata a gente como criancinha, né? Oi, bonitinha, já encontrou uma roupinha que você gosta? Olha essa blusinha, é tão fofinha. Gente, eles fazem isso, nossa. Aí a mulher fala, que saco, eu não sou criança, tem que andar falando assim, né? Eu falo assim, na hora eu dou uma cortada na pessoa, falo mais grossa, aí a pessoa fica meio, é mesmo, né? Não é criança. E aí a última imagem é a mulher falando para um casal aqui, né? Nunca deixe ele ir embora. Vai saber quando alguém vai te amar tanto assim, apesar de tudo. Aí ela fala assim, mas ele não tá comigo por pena, né? Ela fala, tem um palavrão aqui. Então isso também acontece, né? Enfim, gente, essa é a minha aula super corrida. Eu vou parar aqui. Se você tem pergunta, né? Se alguém quer comentar alguma coisa do que já passou, já vivenciou.
Né? O que vocês acharam de conhecer a história, né? Entender como que a gente chegou até hoje? Tem toda uma luta atrás, né? Acho muito importante isso. Na verdade, todo movimento histórico da antiguidade até agora, é notável que a gente conseguiu algumas coisas para melhorar a qualidade de vida dos deficientes, na forma popular de dizer. Mas ainda temos muitas coisas a lutar, pelo que lutar, de fato. Pegando aí E que o Dudu pode falar. o importante aí agregar aí no teu slide, na tua aula, é que a partir da Constituição de 88, aí eu vou partir para um lado um pouco do direito, que eu sei um pouquinho. A partir da Constituição de 88, foi que, de fato, a gente conseguiu algumas leis que garantissem o direito e a convivência da pessoa com deficiência. Essa lei que você apresentou no slide é muito importante. Eu digo não só no esquema papel e caneta, um livrinho de legislação, mas seria muito importante que as pessoas colocassem tudo que tem a respeito de pessoas com deficiências no papel, na prática. Porque a gente lê um papelzinho, um documento ali, cheio de inscrições, é uma coisa fácil. Todo mundo aqui é bem instruído para saber ler algumas coisas, mas quando vai para a prática é totalmente diferente. É isso que eu queria falar. Acho que a gente tem nosso papel, né, na sociedade de fazer com que essa lei ela seja de fato efetivada, né? Porque a gente vai nos estabelecimentos e não tem rampa, né? Principalmente em cidades, aqui em São Paulo ainda tem muitas falhas, mas a gente conhece muita gente aqui do grupo que tem cidade que não tem nada, né? Mas tem a lei, então a pessoa precisa ir atrás, não ficar esperando, né, cair do céu também. Eu achei legal bem a trajetória, né, de como surgiu toda a mudança, como que é importante, né, e ver que essa luta não acabou, né, que a gente ainda está passando por isso, né, e dá para ver que isso aí vai por muito tempo, né, porque como que esse preconceito é difícil de tirar, porque é uma coisa que está enraizada, né? A gente mesmo é preconceituoso às vezes com nós mesmos, mas é interessante estar sempre falando sobre isso para a gente ficar mais atento, né? Para a gente procurar mudar. Sempre vai ter o que pesquisar, sempre vai ter o que ler sobre esse assunto. Esse assunto é bem amplo, Jorge. Acho que o que o Jorge está falando, a gente a gente acaba baixando a cabeça, né? Fica aceitando muita coisa, sabe? A gente quer, tá bom, né? Deixa me tratar desse jeito. Mas não, né? Tem toda uma luta, uma história, assim, que a gente não pode deixar. Né? No grupo já li pessoas dizendo que capacitismo é mimimi. E, gente, como é que pode uma pessoa com deficiência falar que capacitismo é mimimi? É a mesma coisa um negro falar que racismo é mimimi. Isso é porque é fácil, né, Michele? É fácil as pessoas falar uma coisa quando não vivem na pele da gente. Agora imagine. Então, imagina uma pessoa com deficiência falar que é mimimi. Provando assim que não é uma coisa natural deles. Deficiente da gente também é deficiente. Pode ser de formação mental, pode ser por doença genética, que é o nosso caso. Né? Então, não é por isso que as pessoas têm que minimizar e achar normal o preconceito, a homofobia,
o racismo, o capacitismo. Não, nada do preconceito não é normal. Oi, Tânia. Mas também, Michele, o capacitismo, às vezes, ele é tão velado que a própria pessoa não entende. Como no caso, quando é num disfarce de um elogio, por exemplo. A pessoa não vê isso como um preconceito, Uhum. né? Porque é sutil, não é aquela coisa assim muito agressiva, sabe? Então a pessoa meio que acha que tá tudo bem. Mas eu achava que estava tudo bem. Foi muito tempo. Já Aquilo me incomodando, me fazendo mal, me deixando triste, e eu achava que estava tudo bem, não estava. Né? Até Então, uma hora eu tá falei, tudo nossa, bem. pera, tem coisa errada. Né? Aí eu comecei a estudar, falei, peraí, eu tô aceitando coisa que não é pra eu aceitar. É esse elogio, né? Tipo, as pessoas chegarem pra mim, nossa, você é uma guerreira, você é um exemplo de superação. Eu ficava muito mal de escutar isso, mas não entendia por que eu ficava mal. Aí depois eu falei, nossa, hoje eu falei, não, eu não sou guerreira, eu não sou exemplo de superação, você não tem que me colocar em pedestal. Né? Não, Eu levava também na boa, Michele, como você está falando, mas agora eu vejo exatamente essa sua visão. a gente A já gente é passou uma por isso. pessoa normal como qualquer outra. Eu e Dudu já passou por isso já. Aí Também tá foi. no shopping, aí chegou uma mulher e disse, ó, que bonitinho, os dois saindo, não sei o quê. Tava eu e Dudu na mesa, e eles falaram, uma mulher falou isso com a gente. E a gente ficou Em mega voz constrangido. alta. Mega constrangido. Até deu vontade de rir com o comentário da mulher. Foi uma coisa assim, nossa, meu Deus. A mulher foi assim, passou assim. O que a Tânia falou, existe o capacitismo e existe o capacitismo disfarçado. Estrutural. São duas coisas diferentes, e mais ou menos é um capacitismo, as duas coisas, só que é difícil de você entender que você está sofrendo um Exato. capacitismo disfarçado. É, É estrutural. muito sutil, né? É muito sutil. Nossa família faz isso, a gente intercede. É verdade. O que eu percebia, Jatubá, é que o psicológico que influencia em tudo, assim. Por exemplo, se você vai numa festa e você fala assim, nossa, realmente é difícil, né? Às vezes eu chego lá, não tenho banheiro, nossa, eu vou ter que pegar um táxi, vou ter que desmontar minha cadeira, não vai caber minha cadeira. Você começa a pensar mil coisas, né? Quando você vai viajar, quando você vai numa festa, e aquilo tá dentro de você, entendeu? E você acaba criando essas barreiras. Cria barreira. É isso. É isso mesmo, Jorge. Inclusive até a parte de como você se sente na festa. Porque se eu chegar nessa festa e achar que eu sou a pessoa mais diferente, mais feia, mais fora da... É assim que as pessoas vão me ver. Não, aí você chega na festa, dá tudo errado. Por quê? Porque você já saiu de casa. Aí tem Falando, pô, vai dar B.O. Vai dar E aí B.O. eu me sinto a pessoa mais estranha da festa, ninguém daquele. Aí eu me fecho, ninguém vai chegar perto de mim. Né? E talvez daí que comece. Porque eu penso assim, né? Agora eu, né, que eu tô mais velho, eu falo assim, nossa, pra mim tudo é difícil, né? Tudo isso. Mas não é, porque eu falo assim, nossa, como que quando eu era mais novo eu saía, ia, fazia as coisas. Mas não é, você tinha outra cabeça, entendeu? Outra cabeça, quando você é mais novo, tudo para você é fácil, tudo vai dar certo, tudo. Você não pensa nos problemas, entendeu? E quando você fica mais velho, você começa a pensar nas dificuldades, entendeu? Eu acho que isso acaba dificultando. Uhum. Eu passei por inúmeras situações de capacitismo, talvez assim, muito jovem, sabe? Aí eu acho que eu entendi um pouco melhor, assim, agora, assim, meus 24, 25, quando comecei a entrar em contato com um grupo, não, eu sabia, claro que eu sabia que existia o preconceito, né? Só que eu não sabia, assim, que certos elogios eram, assim, apesar da gente achar que elogio, não é elogio, é preconceito, assim, disfarçado, Tem né? certos elogios que disfarça de crítica, entendeu? E preconceito. Te subestima, né? Te coloca para baixo. Superestima. Igual uma vez a Tânia, acho que foi no mercado, ela comentou que uma senhora elogiou, né? Nossa, você na cadeira de roda aqui no mercado. Tipo, é um elogio, é um capacitismo disfarçado. E você vai falar o quê? Você vai falar, não, você vai brigar? Não vai brigar, né?
Você não sabe como reagir, né? Por mais que dê vontade de quebrar a cara dele e de arrancar o pescoço, mas a gente não reage assim, não. Mas é difícil mesmo, né? Porque esse comentário da mulher, ela tá te colocando pra baixo, né? Uhum. Quando ela Na fala cabeça isso. dela, ela tá te elogiando. Daqui que a pessoa comece a entender que isso já não é. Aí a pessoa vai pensar, Por quê? Tinha um monte de gente lá no mercado comprando, ela veio direto em mim, né? Tipo, eu era a diferente ali, né? Eu acho que a pessoa sabia, Tony. Eu acho que a pessoa sabia o que estava fazendo. Outra coisa é se fazer de inocente. Ela sabia, foi direto em você no mercado. Tipo assim, ai, que eu tô te admirando, admiro você sair de casa e vir no mercado. Uhum. Que nem a Michelle falou, né? Acho que a gente sofre muito essa coisa que a gente é incapaz, até da família, né? Que a Michelle comentou. sim. E a gente acaba Sim. que meio que acreditando mesmo, né? Fala, nossa, Mas, eu até contei, não sei se eu contei no grupo aqui que eu tava andando no shopping e veio um senhorzinho com deficiência visual baixa. Aí ele andando com uma bengala, não lembro, uma muleta, não lembro, e eu na cadeira de roda. Aí ele falou assim, nossa, olha, nossa vida é sofrida, né? Deve ser sofrido, né? Você na cadeira de roda, né? Então a pessoa olha assim, você já imagina que você está sofrendo, né? Tal. E eu estava lá passeando, estava numa boa. Fui lá, fui comer, fui fazer compra, né? E ele exatamente. falou, nossa. Obrigada aí pela Beleza, gente, oportunidade. valeu. Um beijo, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Até quarta, pessoal. Boa noite, Fabi. Samurai sword.